Boa noite. Vamos então dar início às nossas reflexões do estudo do livro A Obsessão Silenciosa do projeto Espiritizar. E hoje estaremos abordando a temática descuido sutil. Lembrando sempre de que nosso objetivo maior é incentivar a leitura de todo o livro. Então, a obra A Obsessão Silenciosa é um livro muito importante. Aqui nós apenas trazemos alguns tópicos que nos chamaram mais atenção nos capítulos lidos e vamos para a nossa introdução, né? Um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel, trazida do livro O Evangelho por Emmanuel, comentário ao Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. A recomendação que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos, garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Então, vamos fazer algumas observações aqui nesse conteúdo importante que Emmanuel comenta dessa passagem do Evangelho de João. Nessa situação, Jesus havia comentado com os discípulos de que eu vos dou agora um novo mandamento, que vos ameis como eu, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, que é diferente do amar o próximo como a si mesmo. Porque no amar o próximo como a si mesmo, as qualidades e deficiências do amor que tenhamos para com nós mesmos, aonde muitas vezes, atrelados a vícios e desequilíbrios comportamentais, a qualidade desse sentimento deixa muito a desejar. E é a qualidade que nós tentamos compartilhar com o próximo. A medida agora vai mais além. Jesus nos convida a subir alguns degraus na qualidade desse amor. Porque agora o objetivo é amar uns aos outros como Jesus amou. O padrão agora não é nós mesmos, é Jesus. E o amor apresentado a nós pelo Mestre é o amor de excelsitude, de máxima elevação, ao qual nós devemos nos esforçar por vivenciar a partir de nós mesmos e com o nosso próximo. Então, por isso Emmanuel destaca aqui dizendo assim: garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Porque o padrão agora é o padrão apresentado pelo Mestre, e não aquele que ainda trazemos na nossa caminhada evolutiva. Então, vamos para o nosso estudo e no tema descuido sutil. Queremos lembrar aqui que já fazem alguns meses que iniciamos o comentário do livro A Obsessão Silenciosa. E o aprofundamento, a amplitude do tema vai trabalhando em nós possibilidades de maior atenção, de maior cuidado em relação à também chamada obsessão simples
mas que, na verdade, traz danos e prejuízos muito profundos para a maioria das criaturas humanas. Aqui nós vamos aprendendo, como já era registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, a percebermos a obsessão como uma pandemia que tem afetado toda a humanidade e que faculta, em inúmeras situações, entravamento da nossa caminhada evolutiva, estagnação do progresso do nosso espírito, que é amaranhado por intervenções espirituais negativas, fica marcando passo na sua encarnação. Então, vamos prosseguir hoje nesse estudo e em novas reflexões. Agora com o título Descuido Sutil. Os espíritos obsessores aproveitam as matrizes que trazemos em nós, de forma a nos hipnotizar, de forma sutil e imperceptível. O processo acontece sempre em decorrência das escolhas equivocadas que fizemos. Então, fica bem claro aqui o nível e a singularidade de responsabilidade que cada um de nós tem. E não atribuir a terceiros, a espíritos obsessores, atitudes e comportamentos que, mesmo tendo a interferência desses espíritos, elas só ocorreram porque em nós foram encontradas matrizes e possibilidades para ativação do desequilíbrio. Por isso a obra deixa bem claro, o processo acontece sempre em decorrência das escolhas equivocadas que fizemos. A nossa questão toda é da efetiva espiritualização que somos convidados a realizar, da transcendência do nosso passado de deslizes e de vícios, para que essas matrizes do nosso inconsciente profundo não desemboque em novos vícios e desequilíbrios na nossa experiência encarnatória atual. Prossigamos. Essa obsessão sutil gerará em nós desânimo e desistência, colocado aqui logo em destaque. Todos nós somos convidados a desenvolver o nosso plano existencial. O desânimo diz respeito à inibição da realização desse plano, de modo que venhamos a desistir daquilo que gera sentido existencial em nossa vida. Então, aqui nós somos chamados a atenção a esse ponto, desânimo e desistência. De uma forma sutil, as intervenções espirituais do atraso buscam encontrar brechas em nós que nos estimule a não levar à frente projetos de realização do bem, da caridade, projetos, às vezes, de estudos, de obras espíritas que sempre somos estimulados a fazer, a nos envolver com a série de preocupações e de dificuldades que acabam sabotando objetivos e metas maiores que estariam aliadas com o nosso projeto existencial. Então, atenção e cuidado. Redobrar ânimo, vontade, entusiasmo por aquilo que significará, de fato,
conquista de valores que nos acompanharão na realidade do mundo espiritual. Hoje nós vivemos o grande e maior desafio dos cristãos, que é o excesso de diversões, de atribuições e cuidados com a vida material, deixando, por último lugar, e muitas vezes para muitos, no final da existência física, os objetivos de natureza espiritual. Isso, claro, de uma forma sutil, tem o dedo da espiritualidade do atraso, que encontrou em nós determinadas fragilidades de comportamento, acentuando aquelas negativas e enfraquecendo as positivas. Uma vez envolvidos pelo vazio decorrente da não realização do plano existencial, muitos passam a encarnação inteira anulados por essa hipnose sutil e ardilosa, buscando sentido nas coisas do mundo sem jamais encontrá-lo. Então, é aí onde está o grande ponto de cuidado que nós somos chamados a ter. É porque as horas vão se somando para os dias para as semanas. E muitas vezes, objetivos e metas valiosas que tínhamos vão sendo sabotadas. Às vezes, pelo excesso de tempo gasto nas mídias sociais, outras vezes por excesso de tempo gasto em diversões e em programas que não nos acrescentam nada em termos de valorização espiritual. E nisso vai sendo sabotado pelo desânimo, pela falta de entusiasmo na realização daquilo que de fato é mais importante para a nossa vida. Então passa a ocorrer, como aqui é registrado, uma encarnação inteira anulada. Quando olha a pessoa que muitas vezes teve a bênção do contato com a doutrina espírita, que poderia significar todo um trabalho profundo de renovação, de despertamento espiritual, que ficou minguado, reduzido ao mínimo de compromisso com a caridade, com a prática do bem. É aqui que está a maior advertência. E isso se dá em uma forma de hipnose sutil e ardilosa, que vai nos conduzindo ao longo das horas do dia. E quando olha a leitura, o estudo de uma obra espírita, a ida a uma reunião espírita, um trabalho de assistência social, um trabalho do bem que poderíamos realizar, surgem 1000 desculpas para não fazê-lo, como forma de hipnose sutil. Mas essa hipnose só acontece porque encontrou disponibilidade no nosso psiquismo para atuar. Competitividade, sentimento egóico que também é fomentado pela hipnose sutil, pois geram os pseudo-objetivos existenciais estudados no capítulo anterior, nos quais as pessoas querem se sobressair sobre as outras, ao invés de cooperar, conforme ensinam os preceitos cristãos.
Então, nós vivemos, nos dias atuais, em um incremento absurdo de competitividade em todos os lugares em que a criatura humana atua. No trabalho, na vida social, na vida religiosa. Mas aqui nós somos chamados a atenção a uma competitividade negativa, que é o oposto da cooperação. O Evangelho, em essência, busca estimular em nós as ações de solidariedade, o trabalho de fraternidade, o trabalho de equipe, onde todos se beneficiam, e não o trabalho de estar competindo com os outros. Então, como aqui é destacado, ao invés de cooperar conforme ensinam os preceitos cristãos, atrelado a essa competitividade, há muito de inveja, de querer estar se apresentando melhor do que outros, de ter facilidades e bens totalmente dispensáveis para competir com outras pessoas. Muitas vezes, os estímulos doentios acontecem de forma subliminar, como ocorre em vários desenhos animados. Neles pode-se perceber como uma história aparentemente inocente. Ao analisar com mais atenção, observamos as propostas subreptícias que incitam a desconexão com a ética e a moral. Então, aqui nós somos chamados a um cuidado especial, porque há muitos estímulos negativos. Às vezes até, como aqui faz a referência, em desenhos animados, aonde, de forma sutil, a violência, a esperteza, que a gente se lembra logo do Pica-Pau, né? E de desenhos assim, que muitas vezes, se não percebermos, não estivermos atentos, ingerimos aspectos contra a moral, contra a vivência da irmandade, do cristianismo mesmo. Então, isso é colocado, como o texto aqui lembra, de forma subreptícia. O que é isso? É que isso é colocado no sinônimo daquela palavra subliminar, que está oculto, está inserido no contexto, mas de forma difícil de se perceber. Mas ali vão sendo plantadas sementes de discórdia, de desconfiança, de ciúmes e de uma série de emoções negativas que passam, de certa forma, a ser canais de subtração de energias vitais nossas por parte da espiritualidade inferior. Então precisamos ter muita atenção naquilo que os nossos olhos veem, que os nossos ouvidos escutam, fazendo o devido peneiramento, processo de seleção atenciosa, para discriminar e perceber quando ideias contrárias aos ensinos de Jesus vão sendo colocadas e nós precisamos estar atentos para discriminá-las, para não ingeri-las. Paulatinamente organizam episódios e conteúdos que vão fomentando no imaginário coletivo
a derrocada moral, a agressividade, a perversidade e, sutilmente, através de situações e notícias, estruturam informações que levam medo, pânico, terror às criaturas sintonizadas. Aqui é preciso, claro, abrirmos um parênteses de destaque para a qualidade de filmes e novelas que estejamos nos envolvendo, aonde emoções de vingança, de ódio, são, sem perceber, ingeridas pelos telespectadores e que passam, muitas vezes, a estabelecer atitudes e decisões súbitas que podemos tomar no dia a dia, envolvidos por essas ideias subliminares que foram plantadas na nossa mente quando estávamos ali assistindo aqueles filmes, né, aquelas projeções fomentadoras de pontes para o estabelecimento dos processos obsessivos, silenciosos e sutis. Então, através de situações e notícias, estruturam informações que levam medo, pânico, terror. Ora, precisamos utilizar o ponto de vista espiritual quando recebemos notícias, informações agregadoras de medo, de dúvida, de injustiças, e que as pessoas que não têm o entendimento espiritual da vida engolem, absorvem essas notícias e depois chegam a gerar estados de ansiedade, sabe? De preocupação excessiva, face à quantidade de notícias desatreladoras que vai ingerindo durante o dia. Quando começamos a selecionar o que consumimos, daquilo que é produzido pela mídia de todos os tipos, contribuiremos de forma muito intensa para a geração de uma nova cultura, centrada na ética e na moral. Então, aqui nós somos convidados a fazer esse trabalho seletivo de tudo aquilo que nos vem através dos vários meios de comunicação, da mídia, como mais atualmente se fala. Isso se refere tanto a redes sociais, a programas televisivos, a filmes que podemos estar assistindo. É preciso sempre estar procurando perceber o entendimento espiritual daquilo que nos foi passado, para que esses processos, porque olha, não deixam de ser processos obsessivos sutis, que passamos a nos tornar parceiros deles por descuido absoluto das informações que recebemos. Então, aqui nós vamos nos esclarecendo a ter esse cuidado maior em relação a tudo isso que nos chega através dos vários meios da mídia. Essa mídia desumanizada só existe porque existem os desavisados que a consomem. Todos somos convidados a ter um olhar muito sério sobre essa questão, de modo a prepararmos a sociedade para as mudanças que se fazem necessárias. Então, à medida em que nós ampliarmos a quantidade de pessoas
informadas para estarem atentas a esse desalinhamento de propósitos cristãos e positivos que são explorados pela mídia. À medida que mais pessoas estiverem conscientizadas disso e passarem a ser mais seletivas em programas, em filmes e novelas, nós iremos definindo para mais adiante escolhas de melhor qualidade por parte desses meios de comunicação, que passarão a perceber perda de audiência e de valorização ao que eles transmitem. Realmente, de uma forma muito ampla, o mundo espiritual inferior fomenta motivações aceleradas em torno do materialismo, do imediatismo, da busca da satisfação dos sentidos físicos de forma desequilibrada. E, para isso, ela tem recebido um apoio grande, porque grande parte da humanidade encontra-se envolvidas por essas sombras do imediatismo, do materialismo, e não tiveram ainda a oportunidade que nós estamos tendo aqui de compreensão espiritual da vida, de percepção dos valores mais importantes que merece a nossa atenção, o nosso cuidado no dia a dia. Nós somos convidados a escolher mais saudavelmente nossas atividades de lazer, sobretudo quando estamos em família, porque se os benfeitores da humanidade não puderem ter o auxílio dos próprios cristãos para fomentar a regeneração, como ela ocorrerá? Então, esse é o último tópico que vamos analisar do estudo dessa noite. E no final dele, uma menção a esse efetivo trabalho de regeneração da humanidade, a qual todos somos convidados a sermos participantes ativos, na medida em que fizermos escolhas mais saudáveis, aonde estivermos cada vez mais atentos na vivência dos ensinos de Jesus e de procurarmos, efetivamente, estabelecer ligações mais contínuas com a espiritualidade benfeitora, em sermos melhores parceiros do bem, né, das ações de caridade e de amor que os espíritos benfeitores procuram sempre encontrar em nós companheiros e parceiros efetivos nessa realização. Então, é nesse sentido que nós aqui concluímos o nosso estudo, pedimos que, se possível, compartilhem essas informações, participem conosco na divulgação de nossa querida doutrina espírita. Até um próximo estudo.